Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, seu bendito Filho, nosso amado Salvador, Senhor da igreja, cabeça da igreja, nosso Deus e Salvador, está vivo, governa, reina soberanamente, e voltará para julgar vivos e mortos. No poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor, na carta aos Hebreus, conforme estamos fazendo exposição sequenciada. Estamos no capítulo de número 12, Hebreus 12. Nós vamos ver 3 versículos apenas. Versículo 12, 13 e 14. Hebreus, capítulo 12, versículos 12, 13 e 14. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a sua palavra viva ao nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos com a face humildemente. Esse é o dia do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, em tua casa, para prestar o culto que é devido ao Senhor, culto vespertino do dia do Senhor. Fazemos isso com temor e tremor, porque somos indignos pecadores. Nossa confiança está somente na mediação mais que suficiente de Cristo, seu sangue vendou. Por isso nós temos confiança nele, através dele, pelos méritos dele, justiça dele. Nos apresentarmos nesse teu dia, Senhor, diante de ti, para o teu serviço sagrado. Senhor Deus, nós sabemos que dependemos inteiramente do Espírito Santo. Por nós mesmos não temos nada, não sabemos nada. E dependemos do Senhor inteiramente. Nem vivos estaríamos, não fora tua condescendência, tua graça, tua misericórdia. Por isso, Senhor, se propício a nós, pecadores, queira nos abençoar, Senhor Deus, através da ação, manifestação do teu Espírito de poder no nosso meio. Em misericórdia, Senhor, o Senhor, de uma forma especial, venha visitar a nossa igreja e falar a cada coração, consolando, conformando com a tua vontade e, Senhor, sobretudo animando, para que continuemos firmes, Senhor Deus, realizando a tua obra, proclamando o teu evangelho. Com compaixão, Senhor, faz isso, pedimos, confiando, Senhor, na tua santa e infinita misericórdia, oramos em nome do Senhor Jesus. Pedimos por aqueles que não puderam estar conosco, os enfermos, doentes. Tem compaixão, Senhor. Permita-nos apresentar diante do Senhor esses queridos irmãos, o presbítero Francisco,
Tem misericórdia, Senhor. Alcança com tua graça, tua consolação. Tem misericórdia da sua alma, tua vida. Ó Senhor, tem piedade. Tendo a tua mão, meu Deus, sobre eles. Pedimos, Senhor, que tu abençoes as crianças e seus pais puderem estar, suas mães aqui, porque estão dentinhas. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão, cures a sua Paulinha, cura a sua febre, tem misericórdia em nome de Jesus. Raquel, com problema de asma, a Sarinha também. Deus, olha as crianças, são filhas da aliança, são ovelhinhas do teu rebanho, são objetos do teu amor especial. Tem misericórdia dessas crianças, cura-as. E outros, ó Deus, que estejam gripados, com virose, outras coisas. Tem misericórdia, Senhor, encobre o teu povo. Quero apresentar de modo especial o Josadac, que está sofrendo. Deus, socorra, meu Deus, pelas dores. Alivia, Senhor, que o servo das dores. Tem misericórdia dele, em nome de Jesus. Se não contrariar com a vontade, Senhor, cura. O Senhor tem todo o poder. Para o Senhor nada é impossível. Cura, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Quero apresentar especialmente diante do Senhor a vida de Sônia e das suas duas filhas, Francesca e Manuela, que estão lutadas porque aprova o Senhor esta semana chamar teu servo, teu filho, para a tua presença. E elas estão, Senhor Deus, isoladas, carecendo muito da tua graça e misericórdia. Ah, Senhor, consola. Vocês estão longe do Senhor. Espera, Senhor, nos corações para que se aproxime de ti, porque para onde irão? Só tu tens palavras de vida eterna, de misericórdia delas. E todos, oramos pelos que estão enfermos espiritualmente, desanimados, fracos, tristes. Vai, Senhor, onde estão? Visita-os, cura-os, anima-os, traz-os de volta. Ó Senhor, oramos, insistimos nisso, rogando que o Senhor tenha compaixão de nós. Estamos vivendo dias difíceis, estamos muito de ti, Senhor, teu socorro, da intervenção graciosa do teu Espírito Santo no nosso meio. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, para a glória dele, e perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, que alguns acham que é realmente o autor dessa carta, alguns, por exemplo, acham que é mesmo o apóstolo Paulo. Eu acho também. Mas a academia, vamos dizer assim, não admite que nós venhamos a dar nome a nenhum dos apóstolos como autor desta carta. Mas não importa. O autor da carta está escrevendo, e eu sempre preciso lembrar isso, porque alguns na igreja estavam desanimados, querendo sair da igreja. Isso sempre aconteceu
sempre vai acontecer em todos os tempos na igreja. É uma realidade triste, mas a invasão é uma realidade nas igrejas em todo o tempo. Mas os líderes, os pastores, sempre estão preocupados e fazendo exortação para que esse desânimo seja curado e as pessoas permaneçam e não saiam. E é isso que o autor aqui está fazendo, diante da possibilidade de que as tribulações, o próprio pecado, dessem razão e desejo de que alguns se afastassem da igreja. Então o apóstolo consola, exorta, procurando restabelecer um ânimo para que eles continuem na carreira cristã. Ele acaba de falar da disciplina, que é tão necessária e importante. E se alguns estavam passando por tribulações, não deviam murmurar, reclamar ou estranhar, porque Deus faz assim. Deus corrige aos que amam, aos que Ele ama. Ele faz assim, para o bem mesmo deles, o bem espiritual, salvação de suas almas. Ele compara ao amor paternal. Que pai que não ama, que não tem cuidado, que não se preocupa, e que muitas vezes disciplina, porque tem cuidado da alma do seu filho. Como a própria palavra de Deus diz, que aquele que usa a vara para disciplinar seu filho livra a sua alma do inferno. Provérbios. Então, os pais que criam seus filhos são responsáveis e precisam disciplinar. Então o autor diz que assim como os pais os corrigiam por todo o tempo, no verso 10, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A fim de sermos participantes da sua santidade. Então a disciplina é uma bênção. Todo crente deveria dar graças a Deus por ser disciplinado, porque é esse o fim. Aí o verso 12 ele diz: por esta causa, por causa da disciplina e do cuidado amoroso que Deus tem com seus filhos, por esta razão, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Irmãos, a luta contra o pecado, o peso das aflições, não deve nos desanimar. Em outra parte, ele havia já dito que não fomos provados até a morte pelo pecado. Coisas poderiam acontecer muito piores. Irmãos, nós temos sido provados até a morte com relação à sua fé, sendo mortos, decapitados. A míngua na masmorra,
Deus tem provado você, Deus tem lhe disciplinado, mas não é até a morte. Isaías, no capítulo 35, verso 3, que é de onde, de fato, o autor dessa carta tira essa expressão, é um dos textos, há outros textos na Bíblia que falam disso, mas Isaías 53 diz: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. No verso 4, dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensas de Deus, ele virá e vos salvará. Então a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 12 é o Senhor exortando a igreja a não se desanimar, a não desistir, ainda que nós estejamos enfrentando problemas, quer de forma geral como corpo de Cristo, como igreja, quer particularmente, pessoalmente, se você está em aflição, numa situação difícil que Deus mesmo ordenou e lhe colocou. Deus está fazendo isso e o propósito dele é maravilhoso para a sua vida e para a igreja. Deus não aflige de bom grado, de forma alguma. Tem um propósito santo. Hoje pela manhã nós vimos Deus falando claramente na exposição sequenciada do cuidado que ele tem para com sua igreja, de que ele tem guardado já o juízo contra o inimigo da igreja. Vimos isso na palavra de Deus. Ele cuida da sua vinha, ele arrega todos os dias com a sua palavra o orvalho da sua graça sobre a sua igreja. E ele faz aprofundar as raízes para que ela produza mais fruto ainda. Isso é maravilhoso. Então, não podemos desanimar. Deus tem um propósito. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trôpegos. Então você percebe que a exortação do Senhor é para que você reaja, não fique dominado pelo desânimo, não fique pensando só negativamente. Por que isso, por que aquilo, e lamentando. Mas que você, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo as promessas da palavra de Deus, se levante, reaja, tome uma decisão de fortalecer as mãos fracas e firmar os joelhos trôpegos. O Senhor governa a igreja, ele reina na igreja, ele é Senhor da igreja, ele tem um propósito. E eu quero estar no seu programa, eu não quero ser deixado para trás. Eu quero servir a Deus. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Eu sei, meus irmãos, que nós pouco podemos fazer por nós mesmos. Mas se Ele é o Senhor da igreja, se Ele é o nosso Deus, se Ele derramou o poder do seu Espírito Santo, que é o Paráclito e aquele que haveria de ficar aqui conosco, habitar em nós e operar em nós pelo seu poder, a perseverança dos santos. Então, meus irmãos queridos, nós não temos desculpas.
Nós temos um Deus ao nosso lado, em nós. Nós temos um Deus que tem todo o poder. Nós então podemos nos levantar em oração, com firmeza de fé, e rogar: Senhor, eis-me aqui, quero te servir. Não quero ser tomado pelo pessimismo, pelo desânimo. Eu não quero que o diabo aproveite estas coisas para me derrubar. Eu quero ser uma bênção, eu quero te servir. Ó Senhor, fortalece as minhas mãos, cura os meus joelhos trôpegos, levanta-me, Senhor. Eu quero ser uma bênção. O verso seguinte diz assim: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui a palavra pés diz respeito ao caminhar, a forma de andar, que envolve comportamento, conversação santa, o andar de forma reta. Então, fazei caminhos retos para os pés. Em Cantares, em Salomão, capítulo 7, versículo 1 diz: quão formosos são os pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Veja, que coisa linda. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Está falando da igreja. Quão formosos são os teus pés, igreja, os teus sapatos. Tu que és filha de príncipe. Cantares é um livro simbólico que fala do amor de Cristo para com a igreja e do amor da igreja para com o príncipe, o seu príncipe, o Senhor. E o príncipe admira, acha lindo os seus pés, os sapatos, os pés da sua noiva, da igreja, por causa do seu andar, por causa da sua pureza, por causa da sua santidade. Não pense você que aqui quer dizer a beleza e a formosura dos pés no seu formato. Não é isso. Ele está falando do caminhar puro, santo da igreja, da sua noiva. Caminhos retos. Ele aprecia, ele se encanta com sua noiva por causa da sua forma de caminhar. O príncipe ama a sua noiva e principalmente sua forma de caminhar em pureza e santidade. É o que quer dizer fazer caminhos retos. A palavra de Deus nos fala das veredas antigas da verdade. No livro do profeta Jeremias, no capítulo número 6, a partir do verso 9, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel, como uma vinha. Vai metendo a tua mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão circuncisos, não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças, pelas ruas, nas reuniões de todos os jovens,
porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decreto. Duas casas passarão a outra, o campo também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra. E desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. São envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Vejam, o Senhor diz fazer caminhos retos para os pés. Mas nós temos aqui o contrário. A igreja se desviando, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, entristecendo o príncipe, sujando seus pés com lama, por caminhos que não são puros. E o apelo que ele faz: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas que são puras, que são santas, que são verdadeiras. Qual é o bom caminho? Andai por ele, andai pelas veredas antigas, achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Meus irmãos, nós temos aqui proclamado o antigo Evangelho da Graça. Nós temos proclamado aqui as veredas antigas dos puritanos, que é a verdade conforme ela é em Cristo Jesus, provada pelas Escrituras, a verdade que é provada pelas Escrituras, antigas veredas. Andai por ela e achareis descanso, paz. Mas na verdade nós temos visto muitos dizendo: não andaremos. Querem andar conforme os seus próprios pensamentos. Acham antiquado essa vereda antiga, que não é mais para hoje, e procuram desculpas para justificar seu mau proceder. Meus irmãos, como eu gostaria que o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, falasse ao seu coração de forma doce, como esta palavra de Cantares que nós vimos. Quão formosos são os pés nos sapatos, ó filho do príncipe. E que então, pela sua doce voz, você fosse exortado a voltar para as veredas antigas e ouvisse o que diz a exortação da palavra de Deus: fazei caminhos retos para os pés, volte para as veredas antigas, porque serão paz para a sua alma, gozo e alegria para o príncipe, caminhos retos, conforme a palavra de Deus ensina. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é incômodo. Eu sei que quando nós tomamos as posições assim, angariamos a empatia dos outros.
As pessoas, só vocês que são cegos. Quer dizer que o resto está todo errado. Os argumentos como esses. Vamos ouvir sempre. Mas, bem querido, quantas vezes, na história da igreja, nós vimos situações assim. Próximo do quarto século, a igreja viveu um momento negro. Quando Constantino, que era imperador, a igreja foi tomada por uma heresia chamada ariana, que negava a trindade e a própria deidade de Cristo. Homens sérios, até como o grande historiador Eusébio. E Constantino, que não era convertido coisa nenhuma, queria mesmo era apaziguar o império, e para ele tanto faz, como não. Ele então convocou um concílio e todos tomados pelo arianismo, com exceção de um chamado Atanásio. Homem firme, piedoso nas Escrituras. Só ele defendeu a trindade e a deidade de Cristo, um como Pai, em toda glória, majestade, que ele mesmo criou a expressão homúzios, que quer dizer da mesma substância. E porque ele ficou sozinho, ficou um epíteto que ficou está em todo o livro de história da igreja, dizendo: Atanásio contra o mundo. Atanásio contra o mundo. Porque só ele defendia a trindade. O mundo todo da cristandade era ariano. Mas Deus esteve ao seu lado. Ele não estava sozinho. A trindade estava com ele. E logo depois, no concílio de Nicéia, 325, Deus virou completamente. No concílio, aprovou a doutrina como nós a temos hoje. E Atanásio, em nome do Senhor, foi vitorioso. Então, vai acontecer. Muitas vezes, quando o Senhor foi julgado, o povo todo gritava: crucifica, crucifica. Tem pessoas que dizem: não crucifique. Ele é justo. Não crucifique. Não. Todos gritavam. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Então, talvez você fique meio isolado. Mas se a verdade está com você, se é isso que a palavra de Deus ensina, se essa é a verdade, ainda que pareça incômoda e antissocial, seja o que for que queiram acusar, se essa é a verdade, Deus está com você. A trindade está com você. Meus irmãos, temos que preferir Deus conosco e não o mundo. Eu sei que nós não estamos sozinhos. Há muitos que creem assim. Mesmo dentro das igrejas onde não se pratica isso que nós praticamos, há muitos que sabem que essa é a verdade. Estão lá lutando para que um dia Deus possa fazer a mesma coisa com suas igrejas.
descrente. E louvam a Deus porque tem uma igreja ou duas em toda a igreja presbiteriana do Brasil, que tem coragem de praticar um culto simples conforme Deus tem ordenado. Então eu desafio você a caminhar nas antigas veredas, com os seus pés fazendo caminho puro e santo diante de Deus, caminho reto. E veja, o texto ainda diz assim: para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Ele está falando aqui, quem são os mancos? São os crentes mais fracos da igreja. Uma hora estão firmes, outra hora não estão. Mancos. Eles estão na igreja, são fracos. Mas o desejo de Deus é que não se extravie o que é manco. Não, faça caminhos retos. Faça caminho reto, isto é, tome uma decisão de ficar firme nas veredas antigas. Fique com a palavra de Deus. Clame pela misericórdia do Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo. Tenha coragem, seja homem. Se é essa a verdade, então fique firme. Deus estará com você. E você não se extraviará. Antes que a sua fraqueza seja curada e você passe a ser forte e não manque mais, e ande ereto, ande direito, ande de forma que Cristo seja glorificado e a verdade honrada diante dos olhos dos homens. Deus está buscando homens e mulheres firmes, que paguem o preço pela verdade de Deus. É o desafio. E o manco será curado, restabelecido, deixará de mancar e será uma bênção para a glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Deus é pela verdade. Se as veredas antigas são os caminhos retos, Deus é quem mais o defende. Se você tem dúvida se alguma coisa é de Deus ou de homem, então você vai com sinceridade e busque na palavra do Senhor. E Ele, o Senhor Deus, que é o mais interessado, vai me mostrar claramente nas Escrituras aquilo que é verdade. Miqueias 4,6 diz: naquele dia diz o Senhor, congregarei o que cocheava, recolherei o que tinha sido expulso, e a que eu tinha maltratado. É uma promessa de Deus. Deus não rejeita o manco, o fraco. Deus não rejeita. Antes, Ele quer recolher, congregar, curar, restaurar, restabelecer. E então, Ele fará isso porque são seus filhos, porque são seus eleitos, porque Ele os ama desde a eternidade, porque Cristo morreu por eles. O Senhor fará isso. O verso 14, meus irmãos, é um verso tremendo. Diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um dos versos das Escrituras mais incisivos para mostrar
que o Evangelho, meus irmãos, não é algo pusilânime, ou uma ideologia que alguém escolhe, resolve adotar. É alguma coisa absolutamente certa e poderosa, sobrenatural, e que produz uma nova vida. E será sempre assim. Entre os homens nós temos várias associações, ajuntamentos, clubes. E certamente a igreja também corre esse risco de nós termos entre nós pessoas que dizem crer no Evangelho, que fizeram essa opção pelo Evangelho, acharam interessante, apreciam, mas na verdade nunca se converteram. Estão dentro da igreja e alguns são oficiais, diáconos, presbíteros, pastores. O próprio Senhor Jesus mostrou que isto aconteceria, o joio estaria no meio do trigo. E o que é que pode identificar? O que é que faz com que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja evidenciada diante dos olhos do mundo como algo diferente? Não pode ser outra coisa senão a santificação. De modo que alguém pode tentar imitar, pode usar de palavras muito bonitas e boas e inteligentes. Pode até certo ponto viver de um modo meritório, de aparente justiça, mas ninguém pode imitar santificação, a verdadeira piedade. Não. Uma hora ou outra será evidente que falta. Por isso a exortação aqui é muito séria. Começa dizendo: segui a paz com todos. Ora, meus irmãos, uma das evidências de que Deus realmente operou na vida de alguém é a ação do Espírito Santo no coração de um homem corrupto, mau, dominado por suas paixões, raivoso, truculento, gente que é sensível na carne, que logo reage, explode. É assim que somos homens, e somos todos nós, por causa da nossa carne corrupta. Você é assim. Não se engane com essa carinha tão bonitinha e tão meia. Há um leão dentro de você. Eu só me lembro daquela mulher que estava no carro. Eu tenho filho daquela mulher. Eu me vejo eu lá no carro, no lugar dela. E chegam dois irmãos numa moto, e não sei o que aconteceu, e eles bateram o carro e saíram, me ofenderam. E ela
foi tomada por uma raiva. E pegou o carro e foi atrás, e botou o carro em cima da moto, a moto bateu lá e os dois morreram. Esse cara foi caríssimo. Ela não podia imaginar que tinha um leão dentro dela, um leão raivoso, maligno, diabólico, satânico, vingador. O meu coração é assim, o seu também. Eu fiquei tão angustiado quando vi aquilo, porque eu sei que aconteceu com aquela mulher. Porque muitas vezes eu já tive reações assim, graças a Deus não morreu ninguém. Mas eu sou provado no trânsito. E é lá que eu vejo a miséria que tem dentro de mim. No trânsito eu sei que eu tenho um demônio dentro de mim. Gracinha sabe. Mas, meus irmãos, esse demônio tem que ser amarrado. Ele tem que ser acorrentado. E é isso que tem que acontecer quando somos convertidos. Ele tem que ser abafado, dominado. E quem faz isso é o Espírito Santo. E só quando alguém é convertido que isso acontece. Ele pode se manifestar algumas vezes, mas você é servo do Senhor, é crente, você vai dizer: quieta aí, homem velho, demônio, quieta, em nome de Jesus. Eu estava no banco e aí sentei dos velhos. Aí aquela fila, só nada de apitar o velho. Terceiro, no quarto, eu levantei e disse: por favor, aí eu não sei se vocês estão vendo, mas tem prioridade aqui, não estão chamando. Aí o rapaz disse: escovade não, nós vamos chamar agora. Tá bom. Sentei lá. Eu, graças a Deus, não falei. Não foi. Eu disse assim: tem prioridade aí, não sei, parece que vocês não estão sabendo, mas tem. Não, vamos chamar agora. Aí fui. Quando me chamou, que estava lá, que eu fui resolver. Reverendo Josafá. Conheço o senhor de um grande momento. E cara, ele não falou assim para me confrontar, porque graças a Deus nem foi dessa forma. Mas é verdade, muita gente me conhece por causa do programa. Se eu perco um pouco a estudeira, é uma vergonha. Mas, meus irmãos, o texto diz: segui a paz. A paz. E essa paz, meus irmãos, é o Espírito Santo, é Cristo, o Príncipe da paz, quem opera no nosso coração. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine os vossos corações, sede agradecidos. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine os vossos corações, domine. É a paz que deve dominar, não a guerra. É Cristo que deve dominar e não o diabo. É assim convertido. Romanos 12:18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não, certamente não, isso os ímpios não querem saber disso, mas se estiver em vós, se é possível, você, como crente, precisa viver em paz, seguir a paz, busque a paz. Meus irmãos,
Se você está sendo derrotado nisso, vá para um lugar de oração. Dobre os seus joelhos, comece a orar por isso. E, Senhor, eu estou envergonhando também. Eu não estou seguindo a paz. Não é a paz que domina meu coração, mas o homem velho que quer a guerra. Senhor, eu tenho que dar testemunho. Eu preciso aprender a perder como Cristo perdeu muitas vezes. Ele sofreu injustiça. Ninguém mais foi injustiçado do que ele. E diz lá a palavra de Deus, é um texto que eu tenho vergonha toda vez que leio isso aqui. E eu já li muitas vezes, e vou ter que ler 1.000.000, e aqui na igreja também. Veja o que diz a primeira epístola de Pedro. Capítulo 2, a partir do verso 18, de 1 Pedro. Servos sempre submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordar, mas também ao perverso. Quer dizer, submissos também ao perverso. Patrão perverso. Porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados. Está vendo? Fomos chamados para esse é o próprio, meus irmãos. Fomos chamados para isso, para sofrer desse jeito de injustiça. Para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, que não é o nosso caso. Mas ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a fila toda, e eu lá esperando. Graças, Senhor. Eu mereço isso mesmo. É para isso que eu fui chamado. Me deixa aqui nessa cadeira, Senhor, porque Cristo fez assim. Me ajuda. Não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. É isso. É isso, seguir a paz. É isso, tudo que estiver em vós. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz, esse é o testemunho. Então, meus irmãos, temos que orar mais, clamar mais a Deus para que o poder do Evangelho se evidencie na nossa vida, nas pequenas ações e reações. Porque se de fato o Evangelho operou na nossa vida, o mundo tem que ver Cristo em nós e as reações de Cristo em nós. Caso contrário, nós estamos vilipendiando a cruz, barateando a cruz, envergonhando ao Senhor. Nós não estamos dignificando a obra de Cristo. É como que as pessoas iriam dizer, mas é isso daí, é esse o poder da cruz, é isso.
diferente do mundo. Então, cadê o poder da cruz? Nós tiramos o poder da cruz, nós empalhamos a glória da cruz, nós vilipendiamos a glória da cruz. E é por isso que o Evangelho não tem mais o impacto que tinha antes quando era pregado. Por que as pessoas se convertem? Porque pregamos e as pessoas passam. Estão lá no ar livre ontem pregando e as pessoas passando. Aí está pulando. Só ficam os bêbados e os lunáticos. Eles gostam. Aí perturba o tempo, beleza. Mas estão lá. Mas os outros passam. Eu sei que de alguma forma estão vivos. Nós não vamos desistir de fazer o ar livre ali, porque as pessoas não estão parando. Mas eu digo, meus irmãos, as pessoas estão cansadas. Elas estão vendo o que é que essas pessoas fazem em nome da cruz. A extorsão, o engano, a mentira. Eles estão vendo, isso está na televisão, é o que todo mundo vê. Ser crente hoje é aproveitador, pastor é um aproveitador vigarista que tira dinheiro das pessoas. Ou que vende seus votos. Vi uma reportagem vergonhosa a respeito de pastores vendendo os votos para deputado. Achar o fogo da igreja está precisando. Se o senhor quiser o fogo, a gente volta. Assim mesmo, na televisão. Vergonhoso. Isso destrói o Evangelho. E as pessoas não querem saber mais. É assim. Você vai proclamar a cruz. Tomás ontem pregou. E a mensagem dele lá no ar livre foi: Cristo na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele pregou: Itapuã. Foi isso que Cristo fez para a salvação de suas almas. Foi isso que ele disse. Ninguém quer saber. Disse, não disse? Cristo na cruz não diz respeito a nada, a não ser que a cruz de Cristo seja dignificada na sua vida e na minha vida. E pelo nosso testemunho, as pessoas vejam de fato um poder extraordinário, muito diferente, está operando. E se é a cruz de Cristo, eu quero saber. Eu também quero. Mas termina assim: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, a paz é parte da santificação. Esse comportamento de paz e essa reação de Jesus é parte da santificação. Efésios capítulo 4, verso 24, diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Presta atenção. A santificação que está aqui enunciada, como nós vimos aqui, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta santificação, meus irmãos, nada mais é do que conversão, mudança real de vida, revestimento do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Presta atenção, a conversão é um ato de criação ou recriação de Deus. É um milagre, como o milagre da criação. O milagre da criação, Deus fez um boneco de barro,
soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Milagre, né? Milagre. Você tem que crer nisso. Nada de evolução. É isso aí. Deus criou isso aí. O professor da faculdade vai dizer: que bobagem. Precisa muita fé para crer nisso. Aí você tem que responder para ele: é? Tem que ter mais fé para crer na teoria da evolução e de que tudo foi criado por um Big Bang do que crer nisso aí. Posso garantir o senhor. Mas o que eu quero dizer é que assim como houve esse milagre de Deus criando o homem, depois da sua queda, não existe outra solução do que uma recriação do homem em Cristo Jesus. É uma recriação. Isso só acontece com a nossa união com Cristo. Quando você é unido a Cristo, você é unido com sua morte, então você é colocado em túmulo com Ele para que o corpo do pecado seja desfeito. E assim você é unido com Ele na ressurreição para uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher. É uma recriação. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 2? Veja Efésios capítulo 2, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora preste atenção no verso 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, essa criação, essa recriação que Efésios diz aqui no verso 4, capítulo 4, verso 24: e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, é uma operação poderosa do Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Não está nas suas mãos. Você não cria nada. Você é criatura. Não adianta. Ninguém pode, pelo seu esforço, criar um novo homem. Esta é uma obra da graça de Deus, que o Espírito Santo opera, unindo você a Cristo, a sua morte, ao sepultamento e à ressurreição. É uma obra extraordinária, sobrenatural, poderosa, que só Deus pode fazer. Você tem que se arrepender do pecado, se humilhar, botar o rosto em pó, boca no pó, e clamar, e pedir: o Senhor, faz isso em mim. Tem misericórdia. Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vejam, meus irmãos, que a vocação de Deus para os seus filhos, de santidade, e ser santo como Deus é santo, é ser como Cristo. Esse é o alto da predestinação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Não é pouca coisa não. É muita coisa. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação. Então quer dizer que não é zaz que nós nos tornamos assim, santos, conforme a imagem de Cristo. Há um processo. Santificação é progressiva.
todo crente que for justificado, perdoado dos seus pecados, justificado, vai buscar, desejar, buscar, lutar pela santificação até o último dia. É o que vai querer e desejar, não vai se conformar e vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor, ou como diz o texto que nós lemos aqui agora, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É isso que está escrito nesse último texto que lemos, 2 Coríntios 7:1. Aperfeiçoando a santificação. Você que não aperfeiçoe, você que não desenvolva a sua salvação, você que não age com temor e tremor diante de Deus, rogando em oração, súplicas, que o Senhor aperfeiçoe a santificação na sua vida. Você que não faça isso, que não se arrependa, não se humilhe, então, cada vez mais você vai evidenciar que você não é de Deus, não é do Senhor, é joio da igreja. Eu quero, meus irmãos, deixar essa palavra que foi simplesmente a sequência do que nós estamos expondo, mas muito apropriado para mim, para você, para todos nós. O Senhor tenha misericórdia e possa nos abençoar. Primeiro, tirando todo o desânimo por causa dos problemas e das dificuldades, a vontade de sair da igreja. Acabe com isso, em nome de Jesus. Acabe. Tome uma decisão. Essas aflições são ordenadas por Deus. Ele está no controle de tudo. Deus sabe o que faz. E Ele manda aflição para mim, manda aflição para a igreja. E essa é a nossa luta, é a nossa jornada como igreja militante. Eu quero firmar minhas mãos no trabalho do Senhor e me levantar. E deixar de ser manco e servir ao Senhor, andar, fazer caminhos retos para os meus pés, como o Senhor quer, veredas antigas, andar na verdade de Deus, caminhos retos, fazer aquilo que é a vontade de Deus, prestar o culto como Ele ordena e quer, como é espírito e verdade. É espírito, Espírito Santo nos guiando, dirigindo nossa atitude, mas em verdade, conforme Deus tem ordenado na sua palavra. Caminhos, portanto, retos. Tudo que Ele tem ordenado. E não ficar inventando, ajeitando as coisas, como muitos fazem com o dia do Senhor. A palavra de Deus é muito clara. As coisas que são lícitas nos outros dias não são no dia do Senhor. Nós devemos, está escrito lá, claro, inclusive conversação, que nós, muitos dos que, por exemplo, se abstêm de televisão, de jogo de futebol, de ir para a praia, muitos que fazem isso e dizem não, que é lícito durante a semana, nos outros 6 dias, ele não é nesse dia, esse dia é só para o Senhor, ele não é meu, é para eu empregar em todo o exercício das coisas que são de Deus, inclusive conversação santa, que nós não fazemos. Eu mesmo confesso que falho nisso. Daqui a pouco conversando, falando um assunto que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Está errado. O texto lá de Isaías 58 fala com vã conversação. Está escrito no dia do Senhor. Então, levar a sério. Caminhos retos. Fazer caminhos retos. É assim que agrada a Deus. Andar por essas veredas.
E por último, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. São propostas claras das Escrituras para os que querem seguir a Cristo, para os que querem andar nos seus caminhos, para os que querem dizer: sou crente, servo de Deus Altíssimo, filho de Deus. É isso que eu sou. Essa é a proposta. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Quero convidar o presbítero Marcelo aqui para orar, pedindo oração e também consagrando os Cristo no seu pecado. Vamos fazer pelo povo de Deus e colocados em paz e felicidade. Vamos orar. Senhor Deus, o Pai de amor, Senhor Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai, por esse dia que podemos passar, Pai, aqui em tua casa. Te louvando, Pai, pelas mensagens que podemos ouvir na manhã, agora à tarde, Deus. Que eu te peço, Pai, que o Senhor tenha compaixão de nós, Senhor, para que possamos ser santos, Pai, para que possamos buscar, Pai, a santificação. E possamos, Pai, uma vida que realmente, Pai, seja um testemunho daquilo que o Senhor fez por nós, Pai, da obra que o Senhor fez no nosso coração. Que não venhamos, Pai, a professar com os nossos lábios que somos servos teus, mas que por nossa atitude, Pai, venhamos demonstrar o contrário. Que misericórdia de nós, Senhor. Reconhecemos que nós somos capazes, Pai, por nós mesmos de praticar a tua palavra, Deus, como devemos fazer. Por isso, suplicamos, Pai, que o Senhor Espírito, Deus, que habite no nosso coração, nos auxilie, Pai, e nos ajude, Senhor, a termos uma vida santa, Pai, e nos santificando a cada dia. Queremos, Pai, também te dar graças pelos dízimos e as ofertas, pedir que o Senhor nos abençoe, Pai, para que possamos ter sabedoria para administrar, o Senhor usar esse dinheiro, Deus, para a glória do teu santo nome, para o crescimento da tua igreja e para que o nome seja glorificado. Nos peçamos em paz, Deus, na semana, a tua presença, Deus, e vivendo como santos teus e santos, Pai, como o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, Jesus Cristo, Salvador amado, nosso príncipe, nosso rei, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bondoso Pai, afente, longano, benigno, sacro, de comunhão, Espíritos sejam derramados profundos e abundantemente sobre todos vós, queridos, e convosco permaneça hoje para sempre.